Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? Final de semana das rodadas dos estaduais. Chegamos na quarta data de campeonato estadual e a gente vai conversar agora sobre os jogos que aconteceram nesse sábado e domingo. Não tivemos jogos acontecendo na segunda e nem na sexta-feira, graças a Deus. Mas na terça-feira, agora amanhã, já começa a rodada do campeonato, dos outros campeonatos estaduais. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais também essas rodadas na sexta-feira, nesse vídeo de hoje, sobre o final de semana, na sexta, sobre os jogos da semana. Bom, meus queridos, vamos conversar então sobre os jogos do final de semana, começando pelo sábado. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e comentários sobre o jogo do seu clube do coração. Eu sou Gabriel Todari, bora lá. Bom, no sábado a gente teve a vitória, boa vitória do Bahia em cima do Galícia por 3-0 na Fonte Nova. O Eric, o Iago e o Cauê Furquim fizeram os gols do Esquadrão de Aço no confronto pelo Campeonato Baiano. Foi um jogo interessante dos meninos do Bahia, né? Mais uma vez eles entraram titulares na partida, né? Foram os responsáveis por entrar em campo com o Bahia. E o Bahia, nada mais, nada menos, é o líder do campeonato. 3 jogos, 3 vitórias. Os 3 jogos com os times misto, né? Reserva, sub-20, etc. E a molecada tá indo bem, tá conseguindo jogar bem. Eu acho que no próximo jogo contra o Barcelona de Ilhéus na Fonte Nova, vamos ter os titulares do Bahia já dentro de campo. Isso porque no dia 28 de janeiro já começa o Campeonato Brasileiro. Então, né, o ritmo de jogo já precisa estar em dia dos clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, no caso, o Bahia. Também no sábado tivemos a vitória no clássico Atletiba do Coritiba em cima do Furacão. 1-0, gol do Lucas Ronier no comecinho do segundo tempo. Um bom jogo do Coritiba, conseguiu suportar a pressão do Atlético Paranaense durante boa parte da partida e segue também a invencibilidade do Coxa de não ter perdido mais clássicos desde 2023. Já são acho que 8 jogos, se eu não me engano, de invencibilidade do Coxa em cima do Furacão e o time não sabe o que é perder para o rival. Como eu falei, conseguiu suportar muito bem a pressão e fazer o gol no comecinho do segundo tempo. E aí, a partir dali, o Furacão, com os reservas também, né, mais entrando os titulares na reta final e no segundo tempo, conseguiu manter uma boa pressão, porém, nenhuma conversão das chances que teve na etapa final. Também no sábado, vamos falar sobre a tabela do Campeonato Paranaense, que tem o Londrina como líder, né, do Grupo A. O Atlético Paranaense, que é o clube que perdeu no Clássico, tem 7 pontos, mesma pontuação do Curitiba, que é o líder do Grupo B. Né? Segue, então, os dois times na zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paranaense. Também no sábado, o Boa Vista venceu o Fluminense por 1-0, né, o jogo, e o jogo foi todo do Boa Vista. Conseguiu manter uma boa pressão, conseguiu fazer o gol logo no comecinho do segundo tempo também com o Gabriel Caran. Assim, foi um sufoco mesmo do que o Boa Vista implementou em cima do Fluminense. Suportou uma leve pressão do Flu também. E, enfim, né, o Boa Vista conseguiu desempenhar muito bem ao longo de todo o jogo. Foi mesmo o melhor do duelo entre os dois times no Campeonato Carioca. Pelo Campeonato Carioca, a situação dos dois, ó, que tá tudo aberto, tudo fora de ordem aqui, mas no Campeonato Carioca, o Flu tá na zona de classificação também, né, na quarta colocação no Grupo A, com 3 pontos conquistados nos 2 jogos. Lembrando que o Campeonato Carioca começou agora, só o Flamengo e a Portuguesa do Rio que tem 3 jogos já disputados por conta da nossa querida Copa, Supercopa do Brasil, que vai ser disputada no dia 24, se eu não me engano, e o Flamengo adiantou o seu jogo para antes do início do Campeonato Carioca. Pelo Campeonato Mineiro no sábado, o Cruzeiro também venceu por 5-0 a equipe do Uberlândia. Caio Jorge, 2 gols do Christian, gol do Wanderson e Lucas Romero fizeram os gols do Cabuloso. Com os titulares, cara, vai ser isso. O Cruzeiro possivelmente não vai dar chance para nenhum outro time no Campeonato Mineiro. Conseguiu dominar muito bem a frágil equipe do Uberlândia, que só teve uma chance no finalzinho do jogo num chute assim despretensioso, não deu perigo nenhum ao gol do Cássio. O Cruzeiro foi muito bem, conseguiu fazer uma excelente goleada, um excelente amasso para cima do Uberlândia. Que, enfim, né, como eu falei, só teve um chutezinho no final, que não foi um chutaço, mas ao longo de toda a partida o Cabuloso manteve a pressão, manteve o controle de jogo. Me surpreendeu, viu? Para primeiro jogo dos titulares ser essa qualidade que apresentou, sei não, viu? Se torna um dos grandes favoritos aí, na minha opinião, a conquistar o Campeonato Mineiro
com algumas sobras. Isso porque o Atlético também está meio fora da zona de classificação, a gente vai falar sobre isso. Mas o Cabuloso lidera o seu grupo C com 6 pontos, né? O segundo colocado é o Norte com 2. E isso dá uma tranquilidade para o Cabuloso nos próximos 5 jogos. Né? Lembrando que o Campeonato Mineiro acaba com 8 rodadas, a fase de grupos, depois é para o mata-mata. E aí o Cruzeiro tem mais 5 jogos para disputar e defender a sua liderança do seu grupo. Também no sábado, o Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, venceu por 5-0 também a equipe do São Luís, o de Itajaí, né? O Grêmio fez com o Tyler, né? O gol contra do zagueiro do São Luís, aos 3 minutos. Depois, Carlos Vinícius, 3 vezes. Para mim, um dos grandes nomes do futebol brasileiro no ano de 2025. E já vai começando em 2026, fazendo logo um hat-trick. E o Cristaldo, num golaço, fecharam a conta para o Grêmio em cima do São Luís. No Campeonato Gaúcho, deixa eu pegar aqui a tabelinha, eu acho que os dois também estão com a vida muito tranquila, né? O Internacional é líder do grupo A com 6 pontos e o Grêmio não é líder ainda, mas tem os mesmos 6 pontos na segunda colocação, 4 pontos de vantagem para a nota de corte da classificação. Né? Um bom jogo do Grêmio também, né? Muito superior ao último jogo, onde perdeu para o São José. Agora contra o São Luís, conseguiu dominar, conseguiu controlar melhor a partida e aproveitar, né, as chances que criou ao longo do jogo. Boa vitória, como eu falei, uma boa goleada, mostra muito que esse time tem de potencial pro ano, né, para a temporada. Tudo bem que não é um time que vai brigar por títulos, mas é um clube que tem qualidade, que tem bons nomes, como é o nome do Carlos Vinícius, e que não poderia, não deveria, né, no caso, brigar contra a zona de rebaixamento como foi em 2025. Espero mais desse Grêmio. No sábado, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Mirassol por 1-0, gol do Flaco Lopes, num jogo muito equilibrado, onde no primeiro tempo o Palmeiras começou melhor do que o Mirassol, depois a equipe do interior conseguiu equilibrar um pouco a partida, também criando algumas oportunidades no final da primeira etapa, mas ali nenhum dos dois times aproveitou. No segundo tempo, sim, é onde saiu o gol do Palmeiras com o Flaco Lopes, mas antes também o Mirassol teve as suas oportunidades. Depois do gol marcado pelo Palmeiras, aí o Verdão conseguiu controlar melhor o jogo, conseguiu cadenciar mais a partida e ali encaminhou-se por 1-0 mesmo para a vitória alviverde. No Campeonato Paulista, se eu não me engano, o Palmeiras é o segundo colocado com 9 pontos, né? Tá atrás do Bragantino por conta do saldo de gols, porque eu já vou falar isso com vocês. Mas o Mirassol também está ali próximo na zona de classificação. Tudo bem que tem uma vitória e uma derrota e um empate, mas eu acho que é um time que vai... Não, perdão, uma vitória e duas derrotas, né? Perdeu para o Primavera e perdeu para o Palmeiras agora os 2 jogos fora de casa. Eu acho que é uma equipe que vai corriqueiramente ali assumir a sua posição dentro do grupo de classificação. Lembrando que o Campeonato Paulista também acaba em 8 rodadas. Lá para o dia 15 de fevereiro a gente já tem a definição de quem vai para a próxima fase, de quem caiu. E por enquanto vem tendo um time grande fora da zona de classificação, no caso como o próprio Mirassol. Também no sábado, uma vitória, a última, né, derrota dos meninos do Flamengo, que perderam por 3-0 para o Volta Redonda. Cara, faziam 14 anos que o Flamengo não perdia por mais de 2 gols para um time fora do eixo do Rio, dos grandes do Rio, né? Vasco, Fluminense, Botafogo. Fazia 14 anos. Eu acho que muita gente que está assistindo o vídeo aqui sequer era nascida ou sabia, entendia de futebol, alguma coisa de futebol. É surpreendente isso, né? Pra você ter uma noção como foi um começo ruim dos meninos do Flamengo. Eu não estou dizendo que eles são ruins, mas que foi um começo de campeonato bastante ruim, fraco desses jogadores que não conseguiram aproveitar a oportunidade, perderam 2 jogos, empataram contra a Portuguesa e vão entregar o Flamengo nas mãos dos titulares na lanterna do Campeonato Carioca. Esse para mim eu acho que é o mais agravante de todos. No domingo a gente teve um excelente jogo entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, onde o Corinthians empatou com o São Paulo, conseguiu empatar no finalzinho com o São Paulo em 1-1. O São Paulo faz o primeiro gol do jogo no primeiro tempo com o Tapia, depois de inúmeras chances desperdiçadas pelo ataque corintiano. Tudo bem que o Rafael fez boas defesas, mas, muitas ali o ataque colaborou e muito para que o Rafael fosse consagrado. E aí no finalzinho o Breno Bidon fez um belo gol e deu números finais da partida em 1-1. Como eu falei, muitos clubes do Campeonato Paulista estão fora da zona de classificação, clubes grandes, né? No caso, o próprio São Paulo, o Mirassol, a Portuguesa, o Guarani, que estava nesse momento na zona de rebaixamento, e o Corinthians, que entrou com um empate, mas está todo mundo num bolo ali de 4 pontos, que não dá para definir muita coisa, né? Tanto o Corinthians quanto o Santos estão nesse grupo de classificação com 4 pontinhos. Mas é a mesma pontuação, por exemplo, do São Paulo,
que está fora por conta da primeira partida que perdeu por 3-0 do Mirassol e tem o saldo negativo. Mas, assim, possivelmente teremos um grande clube paulista fora da classificação para o mata-mata. Também no domingo tivemos um empate no Campeonato Baiano entre o Porto, lá de Porto Seguro, com o Vitória. Né? O Vitória saiu na frente com o gol do Pablo Baianinho e o Ítalo empatou no segundo tempo. Né? Foi a molecada do Vitória suportou muito bem a pressão do Porto, mas mesmo assim não conseguiu permanecer com a vitória parcial no placar. Mas os donos da casa conseguiram um empate heróico, buscar um empate ali sensacional na reta final, que deu números finais da partida também no Campeonato Baiano. Passando aqui rapidinho a tabela do Campeonato Baiano para vocês. Deixa eu pegar aqui, esse aqui. O Vitória não está na zona de classificação. Vitória? Olha só, o Vitória tem sexto lugar com 3 pontinhos, 3 empates, né, conquistados. Nenhuma vitória ainda por enquanto. Vai jogar nesse quarto jogo contra a Juazeirense, acredito que com os titulares. E tem que vencer para classificar. O Campeonato Baiano acaba em 9 rodadas. Então dá tempo ainda para o Vitória conquistar a pontuação, mas tem que jogar bola porque, eu vou sempre frisar para vocês, dia 28 de janeiro começa o Campeonato Brasileiro e esse não vai dar tempo, não vai dar margem para erro. Para quem quiser permanecer na Série A, vai ter que começar com tudo Brasileirão. Também no domingo, o Vasco empatou em casa contra o Nova Iguaçu com os titulares em 0-0. Um jogo bem fraco de criação do Vasco, viu? Um jogo fraco mesmo, de pouca inspiração, pouca movimentação ofensiva. E mereceu esse 0-0 no placar contra o Novaço. Bom, também na Arena MRV, no Campeonato Mineiro, o Atlético empatou em 0-0 com a Tombense, também com os titulares e com um jogador a mais. O Atlético criou muito pouco. As chances que teve realmente de grandes chances de perigo, finalizou muito mal, finalizou errado na bola e permaneceu, né? Mereceu ficar nesse 0-0 no placar por conta disso. O time consegue criar e quando cria, erra. E é difícil esse time do Atlético criar jogadas envolventes, criar jogadas que conseguem criar alguma chance real de perigo ao adversário. Ficou no 0-0. Como eu falei, o Atlético se complica no seu grupo, porque tem um líder, o AURT, com 5 pontos, depois vem o Democrata com 4 e o Atlético nesse momento com 3 pontinhos. Isso porque na próxima rodada o Atlético já vai ter o América fora de casa, que é líder do grupo B e que está jogando muito bem. Depois recebe o Cruzeiro dentro de casa, ou seja, 2 rodadas intensas do Galo, que ele precisa apresentar um resultado urgente para sua torcida, que inclusive saiu vaiado esse jogo contra a Tombense. Então o Galo, assim, cara, ele precisa conquistar esses 6 pontos nesses próximos 2 jogos para se tornar o líder ou entrar nessa zona de classificação do seu próprio grupo do Campeonato Mineiro. Acho possível? Sim, não só para esses 2 jogos, eu acho que tem bastante jogo pela frente, mas aí vai faltar 3 rodadinhas, né? Vai acabar na 8ª. Então acho que quanto antes o Atlético conseguir vitórias, né? Porque só empatou no Campeonato Mineiro, é o mais importante, porque começa muito abaixo do que eu esperava nessa temporada, mais uma temporada, né, que o Galo vai abaixo do que se esperava. No Campeonato Gaúcho, o Inter perdeu com o time misto para o Ipiranga por 2-1. O Bruno Henrique fez o primeiro gol do jogo a favor do Inter. E aí o Ipiranga virou na reta final do jogo com o Nicolas aos 83 e Renan Gorni de pênalti aos 94 minutos da etapa final. Foi um pênalti muito duvidoso, na minha opinião, cara. Eu não marcaria, foi um empurrão ali meio que sem peso, assim, foi só não sei, cara, eu não marcaria essa penalidade a favor do Ipiranga, mas o Inter mereceu realmente, porque desligou completamente na reta final e mereceu essa virada contra o time lá no Colosso da Lagoa. Também no Campeonato Paulista, o Botafogo, aqui de Ribeirão, perdeu de 5-0 para o Bragantino. Pedro Henrique, não perde a conta, hein? Pedro Henrique, Eduardo Sacha, Matheus Fernandes, Ignacio Souza e Marcelinho fizeram os gols do Massa Bruta em cima do frágil Botafogo. Foi um amasso do Bragantino, que está sendo a sensação do momento do Campeonato Paulista, né? Tem 3 jogos, 3 vitórias e quer ver aqui? Cadê quantos gols marcados? O Bragantino já marcou incríveis 9 gols nesses 3 jogos, né? Uma média aí de 3 gols por partida. Lembrando que teve esses 3 gols contra o Corinthians e os 5 gols agora contra o Botafogo. A primeira rodada foi quanto para o Bragantino? Cadê? Foi 1-0. Foi 1-0 pro Bragantino. É isso mesmo. 1-0 pro Bragantino, 3-0 no Corinthians e agora 5-0 em cima do Botafoguinho, do Panterinha. 5-0 mesmo, né? Foi um amasso
do Massa Bruta em cima do Botafogo, merece a liderança do Campeonato Paulista, porque foi o time que começou com mais intensidade realmente esse campeonato estadual, mas foi a primeira partida sem o John John. Vamos ver como que vão ser as próximas sem o seu grande cérebro central nesse meio de campo. No Campeonato Catarinense, a Chapecoense venceu o Marcílio Dias por 1-0, né, conquista sua segunda vitória no campeonato e assume a vice-colocação no Grupo B, onde tem o Santa Catarina como líder. Tem 7 pontos conquistados a Chape, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota até aqui. 4 jogos disputados. É o campeonato que começou primeiro, junto com o Campeonato Paranaense. Então a gente pode ter definição brevemente aí nesses próximos dias. Acaba na 6ª rodada, então ou seja, a gente tem mais 2 rodadas do Campeonato Catarinense para cumprir. Tem o Avaí Chapecoense nessa quarta-feira. E no final de semana já acaba a fase de grupos com Chapecoense e Joinville. Então a Chape precisa conquistar pontos, porque senão corre risco de ficar de fora do mata-mata da competição, que é ida e volta. Quarta de final, ida e volta, semifinal, ida e volta e a final, ida e volta. Também no Campeonato Paulista, o Santos empatou contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa em 1-1. O Santos sai na frente com o gol do Barrial no comecinho do segundo tempo. E o Kevin empata para o Bugre na reta final do jogo nos acréscimos. Foi o jogo do Guarani que é onde foi melhor. Né? O Guarani foi melhor e merecia a vitória. Porém, mais uma vez, o Gabriel Brazão defendeu ali, né? Deu esses números, esse empate, esses pontos para o Santos na tabela, mais uma vez, porque 2024 foi assim, 2025 está sendo assim de novo, quer dizer, 2025 foi assim, 2026 está sendo assim de novo, e enfim, né, o Santos deve muito ao Gabriel Brazão. Se a gente fala hoje do Santos aqui no canal, é mérito dele, porque se o time estivesse na Série B, a gente não estaria falando aqui no canal. E, cara, né, todo o orçamento do Santos para temporada, etc., deve muito ao Gabriel Brazão, que pegou pênalti nesse jogo, fez boas defesas. Eu não ainda credencio para ser um goleiro de seleção brasileira, porque eu acho que falta ainda um teste num grande clube. Mas vem ali colocando suas credenciais à mesa e podendo, né, ser cogitado como um terceiro goleiro, possivelmente da Copa do Mundo, não sei, desse ano, ou talvez 2030 ali. Mas é um dos grandes jogadores, goleiros do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Se não fosse por ele, o Santos tinha perdido e tomado um amasso do Bragantino em Campinas, tá? Do Guarani, perdão, em Campinas. Só isso que eu falo. Fechando a rodada, já falamos de todo mundo. Vamos falar agora de Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa ganhou, né, do Botafogo por 2-1. Botafogo também com um time misto. O time estava na lanterna do campeonato. E o Botafogo conseguiu perder de virada, né? Fez o primeiro gol, o Fogão, com o Cauã Toledo. Depois o Rodrigo Andrade ainda empatou no primeiro tempo. E o Lucas Marreta, fez o gol da virada a favor do Sampaio Corrêa. Foi um bom jogo do Sampaio, mas assim, um jogo de pouca criatividade, poucas chances. Foi melhor o Sampaio nas oportunidades que teve e conseguiu a virada importante contra o Fogão. Não atrapalha muito na questão de tabela, o Botafogo ainda segue na zona de classificação, mas apenas com uma vitória e uma derrota, né? A segunda rodada. Então, uma vitória e uma derrota, 3 pontinhos. Ainda tá no começo do Campeonato Carioca, vai até a 8ª? Vai, né? Sexta, vai até a 6ª rodada. Ou seja, é apertado, viu? Pro Flamengo, porque o Flamengo já tem 3 jogos, ou seja, o Flamengo tem mais 3 jogos para conquistar 9 pontos aí e para a zona de classificação, fugir desse quadrangular de rebaixamento. Que é isso, cara? Eu acho que eu nunca falaria uma frase dessa, o Flamengo brigando contra o quadrangular de rebaixamento. Mas isso pode acontecer, né? O Flamengo está com 1 pontinho conquistado, tem 2 clássicos ainda, os 3 clássicos, né? Não, 2 clássicos, né? Contra o Vasco e contra o Fluminense para disputar. Vamos ver como que vai ser. E ainda mais tem a Supercopa do Brasil, tem Recopa, tem Campeonato Brasileiro. Então vai ter que escolher qual que vai disputar. E aí? Você imagina o Flamengo na Copa, na Série A2 do Campeonato Carioca? Impressionante. Mas é isso, meus queridos. Vou tentar fazer o vídeo no meio de semana. Tá difícil também, corrida da semana. Mas essa eu acho que vai ser um pouquinho mais tranquila. Então eu vou tentar fazer o vídeo de quarta-feira. Se eu não fizer, e aí vocês deixam no comentário desse vídeo aqui. O Gabriel mentiu. Mas é isso. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Até mais.